Primeiro, que este é oficialmente o primeiro relatório, apesar de, pelo calendário, teria que ter sido o segundo, lembrando que houve um atraso na aprovação da LOA, ela foi aprovada em abril e, consequentemente, nós estamos agora oficialmente diante do nosso primeiro relatório. Segundo, porque nós temos um número significativo para anunciar de contenção de despesas públicas para o ano de 2025, queremos justificar a razão desses números, lembrando que os parâmetros macroeconômicos que nós utilizamos na LOA foi, até então, o de novembro do ano passado, de lá para cá algumas coisas mudaram. Né? Um desafio internacional, com novas tarifas, mudança na nossa balança comercial, projeções de decréscimo, ou seja, de queda do PIB, não só internacional, como também nacional, e com os problemas domésticos, do cenário nacional que temos. Né? Especialmente no caso das despesas, eu gostaria de apontar um crescimento acima das projeções das despesas de previdência, que depois serão detalhadas pela equipe econômica, fazendo com que nós tivéssemos, por obrigação legal, que colocar um bloqueio significativo na mesa. Eu quero dizer que esse é um instrumento de transparência, lembrar que esse relatório é determinação do presidente Lula, não só o cumprimento da responsabilidade fiscal, mas o cumprimento da lei de responsabilidade, da lei complementar 200 e da própria LDO. Então, diante disso, eu gostaria aqui, sem mais delongas, dizer que o governo federal e a equipe econômica estão anunciando, neste momento, a contenção total de despesas em 2025, nessa fotografia do momento, de 31 bilhões e 300 milhões de reais. Lembrar que o detalhamento dessa contenção virá nos 5 dias úteis, como sempre, como diz a lei, porque agora nós dependemos que os órgãos setoriais nos passem e indiquem as programações. Dentro deste limite dessa contenção, nós estamos falando de bloqueio de 10 bilhões e 600 milhões de reais, decorrendo do aumento de despesas obrigatórias, já de novo abrindo parênteses, a maior parte dela vindo de Previdência. E, no caso do resultado primário, para o cumprimento da meta fiscal, um contingenciamento de 20,7 bilhões de reais. Então, o total é de 31.300. Nós estamos falando aqui de um trabalho que é contínuo, e eu encerro a minha fala inicial, lembrando que há um dever de casa que o Ministério do Planejamento e Orçamento está fazendo com o apoio de todos os ministérios e com o apoio do presidente Lula de revisão de gastos. Ela ainda continua em relação a erros, em relação a fraudes, né, dentro daquilo que nos incumbe, visando efetivamente a eficiência dos gastos públicos. Obrigada. Então, começando pelo bloqueio. O que é um bloqueio? Né? Porque dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Um bloqueio é quando a projeção da despesa supera o teto de gastos estabelecido no arcabouço fiscal, que é de 2,5% reais, portanto, acima da inflação. Então, você tem um gasto primário do ano anterior, se coloca a inflação mais 2,5%, se, porventura, nós entendemos que a projeção dos gastos supera o teto, né, de 2,5%, pela lei nós somos obrigados a bloquear. O que significa o bloqueio, portanto? Não significa que nós vamos gastar menos do que 2,5%. Significa que, para manter os 2,5%, nós vamos ter que tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro. É isso que significa bloqueio. É um remanejamento. E, como a ministra Simone colocou, o que está no nosso radar é a questão da Previdência, que ainda é um desafio no Brasil, apesar das várias reformas feitas, e a questão do BPC, que é um programa que, como vocês sabem, por várias matérias de jornal, e televisões e tal, é um programa que está com um alto índice de judicialização. Está muito judicializado. Então, não é uma coisa que está na competência exclusiva do Poder Executivo. Ele está com uma dinâmica que está extrapolando o Poder Executivo, que tem regras de concessão do benefício na forma da Constituição. E, muitas vezes, uma liminar é o suficiente para incluir um beneficiário que nem sempre se enquadra exatamente nos critérios do programa. Isso é um assunto que está sendo tratado
pelo ministro Wellington, né, causa uma preocupação em virtude da série histórica, desde as mudanças que foram feitas pelo governo anterior, que não deram tanta transparência e rigidez, né, como havia no passado recente. Eu digo isso porque fui ministro da Educação durante 7 anos. O BPC é muito caro ao Ministério da Educação, porque auxilia as crianças com deficiência nas escolas. E nós não tínhamos esse tipo de problema. Era um programa que estava bem tranquilo de gerenciar. E hoje surgiu isso no horizonte, eu estou chamando a atenção, porque é um ponto de atenção que precisa ser considerado, e, a bem da verdade, está sendo considerado pela imprensa, que vem dando informações aos cidadãos sobre o andamento dessas concessões. Despesa que está, pela sua dinâmica, impedindo que as demais despesas corram na mesma velocidade. Então, alguém tem que parar para alguém andar, e, na média, nós temos os 2,5% em termos reais. O contingenciamento é uma questão de receita. Não tem a ver com os 2,5%, tem a ver com a meta de resultado primário. E esses 20 bilhões de contingenciamento se devem ao fato de que ocorreram algumas circunstâncias posteriores ao encaminhamento do orçamento o ano passado, que são fatos. Eu não estou aqui abrindo discussão sobre mérito, mas são fatos que precisam ser avaliados. O primeiro fato é que não houve a compensação da desoneração da folha. Primeiro fato, né? Então, a questão ficou parada no STF, havia uma determinação de que a compensação se fizesse, e não foi feita a compensação. Eu tenho um primeiro problema aí. O segundo problema, que é um fato, não estou entrando no mérito, é a questão da paralisação parcial da Receita Federal. Nós estamos com a Receita em greve. Então, isso afeta o desempenho da arrecadação, e isso traz consequências que estão sendo avaliadas por nós. Então, esse tipo de... A terceira, que também é um fato, é que a taxa de juro prevista para o ano, quando da elaboração do orçamento, não é a taxa de juro que está em vigor no Brasil, né? Então, são questões que surgiram depois da entrega do orçamento e que precisam ser consideradas na sua execução para que o arcabouço fiscal se mantenha.